Olá, boa noite aos entrantes. Carol, Joyce, Natália. Dá mais um minutinho para ver se ainda mais gente, daí a gente começa. Também não dá para esperar muito tempo, porque senão a janela é pequenininha. Diga, Natália. Natália está com dúvida? Pode falar, Natália. Oi, professor, tudo bem? Joia? Então, é sobre a matéria nova, você vai explicar? Senão eu espero Isso, para ver se vou. você fala. Vou. Então, a programação hoje é falar um pouquinho sobre a matéria que eu postei hoje, né, que é nova e é bem o miolo entre custos e preços. A partir de hoje, a gente começa a sair de custos e começa a entrar em preços. Então, eu vou dar uma explicação. Aí, amanhã, eu pretendo... Eu vou emudecer algumas pessoas, gente, só para a gente poder ter com menos concorrência aqui. Então, eu vou explicar a aula de hoje. A aula de hoje ela é essa transposição entre custos e preços. Aí a minha intenção é para amanhã adicionar aquele vídeo que eu faço narrando os slides, seja algum apoio. Essa é exatamente a programação para hoje. Uhum. Então, assim, pessoal, já começando, então, eu tenho para hoje 3 coisas para falar. Primeiro, assim, rapidamente, com relação aos exercícios da aula passada, que o pessoal está mandando ainda, estou corrigindo. Até agora está tudo ok. Eu só vou sugerir, para quem tiver alguma dúvida com relação... Quem não tirou 100 e tiver com alguma dúvida, dá uma olhadinha, por favor, no vídeo da aula passada, porque no vídeo da aula passada, eu sutilmente, às vezes não tão sutilmente, passei o gabarito do exercício. Então, quem eventualmente não tiver tirado 100, e até agora, me parece que todo mundo que não tirou 100 é com relação ou à questão 1, ou a 2, ou a 3. Ou aquelas duas questões de conhecimento geral, ou aquela primeira questão de conhecimento específico, que isso é uma questão que foi extraída do ENAD, pelo gabarito, é uma questão que está pegando algumas pessoas. A assertiva 1 e a 2 são verdadeiras, só que elas não têm relação causal. Então, o porquê não se aplica. O esquema com a alternativa A está errado, a alternativa B. A 1 e a 2 são verdadeiras, só que um não é causa do outro. São duas verdades, digamos assim, independentes. Então, por isso que, eventualmente, quem marcou a A na questão 3 está errado, mas é um erro pequeno. O importante é que identificou realmente que as duas assertivas são corretas. Só tem que tomar cuidado na prova, porque elas não têm relação de causalidade. Ok? Tem outro assunto importante para falar para vocês com relação ao nosso cronograma das aulas e das avaliações. E aí, quem tiver qualquer dúvida, pode se expressar aqui no chat, eu vou respondendo. É assim, tem mais algumas atividades que eu ainda vou passar para vocês para avaliação. No dia 11 de maio, nós vamos ter a nossa prova online, é o que está previsto. Então, existe uma previsão, lógico que é previsão, tem coisas que podem mudar daqui até lá, depende ainda de decreto do governamental, mais algumas coisas, mas a nossa previsão, por enquanto, isso entre eu e vocês, é de aplicar uma prova online no dia 11 de maio. E aí, como é que vai ser essa prova? Eu vou elaborar uma prova nos moldes que a gente já faz. Eu vou postar a prova. A única diferença é que eu vou fazer mais questões dissertativas do que de múltipla escolha.
motivos mais ou menos óbvios. Eu vou postar a prova para vocês à tarde, vou dar um tempo aí de algumas horas para vocês responderem. Agora, é fundamental que vocês me devolvam a prova, vocês postem a prova no próprio dia 11. Então, isso é importante. Eu vou falar isso daqui para frente em todas as aulas, mas gravem isso, agendem isso, avisem os colegas. Dia 11 de maio é a nossa prova. A previsão é que até lá nós ainda continuemos nesse sistema à distância. Então, a prova vai ser online. Eu vou postar a prova no AVA, vai ser no formato de tarefa. Eu posto a prova, vocês respondem a prova, encaminham a prova. Colocar percentagem do custo indireto. Ok. Ok, Beatriz. Tá joia. A Beatriz está comentando aqui pelo chat que esqueceu de colocar a porcentagem do custo indireto. No problem. Beleza, pessoal. Eu vou, então, compartilhar a tela e começar a conversar com vocês sobre o material da aula de hoje, que é margem de contribuição. E aí, de novo, qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, me interrompam. Eu comentei com vocês que, por enquanto eu fico nesse modo, eu fico sem o chat. Então, tendo dúvidas, por favor, abram o microfone e me perguntem. Então, eu vou passar primeiro, assim, de maneira geral, o que é margem de contribuição? Margem de contribuição é, digamos, o primeiro conceito mais grosso de lucro. É o que está aqui no conceito, é o que sobra da receita obtida, depois que eu tiro fora os gastos variáveis. Então, eu tiro fora os custos variáveis, tiro fora as despesas variáveis. Então, a margem de contribuição é aquilo que sobrou de maneira suficiente para eu pagar os custos fixos e ter o meu lucro. Então, eu tenho a receita é aquilo que eu obtenho a partir da venda de bens ou da prestação de serviços, que é a multiplicação de quantidade vezes o preço. Então, vendo 1.000 camisas a R$10 cada um, minha receita é R$10.000. Vocês já fizeram exercício assim. Aí disso eu vou tirar o custo variável, que é o custo dos produtos vendidos. O custo, ele tem esse variável, que são aqueles custos diretos que vocês já aprenderam a calcular. Aí eu tiro as despesas variáveis também. O que sobra é a margem de contribuição. Esse dinheiro que sobra da margem de contribuição, ele vai ter que ser suficiente para pagar todos os meus gastos fixos e gerar algum lucro também posteriormente. Então, tem aqui, gasto variável envolve os custos variáveis e as despesas variáveis. Esse é o conceito geral de gasto variável. Aí, nesse outro slide, a gente tem um exemplo. Eu tenho a coluna do unitário e a coluna total. Então, eu tenho uma receita operacional de R$50, que, de acordo com a quantidade, dá uma receita total de 5.000. CPV é custo do produto vendido. É uma sigla muito utilizada em gestão de custos. CPV é custo do produto vendido e CMV, custo da mercadoria vendida. Lembrando, a gente só apropria o custo daquilo que a gente vende. Foi uma pergunta feita anteriormente. Só me interessa, só aproprio como custo aquilo que eu vendo. Aquilo que eu produzi e não vendi, não vai parar no meu DRE. Eu não vou apropriar como custo, ele vai entrar como estoque. Então, custo para mim é custo daquilo que eu vendo. Então, custo do produto vendido, R$20 por unidade, vai dar 2.000 no total, né? Estamos com 100 peças. As despesas variáveis, eu tenho uma despesa unitária de R$15, vai dar um total de 1.500. E aí eu tenho a margem de contribuição total, que é de R$15. Então, perceba que essa margem de contribuição unitária, individual, como é que eu obtive ela? Eu peguei a receita operacional de 50, subtraí o custo de 20 e subtraí o custo de 15. Então, 50 menos 20 menos 15 é igual a 15. Então, 15 é a margem de contribuição. 15 é o que sobra.
em cada unidade de produto, depois de ter pago o custo dos produtos vendidos, depois de ter pago as despesas variáveis. E eu tenho uma margem percentual de contribuição de 30%. Essa margem percentual eu obtenho calculando a margem de contribuição dividido pelo preço. Então, divido margem de contribuição pelo preço, vai me dar 30%. E aí, tanto faz o unitário quanto o total, percentagem é a mesma coisa. Aí a gente tem o mesmo conceito aplicado em fórmulas. Então, a margem de contribuições é o preço de venda, ou a receita operacional, se eu estiver falando de maneira unitária, é o preço de venda menos, e aí no parênteses, custo variável mais a despesa variável, que é aquilo que a gente colocou na tabelinha, aqui colocado em termos de fórmula. E o índice da margem de contribuição, ou margem de contribuição percentual, nada mais é do que a margem de contribuição dividida pelo preço de venda. Assim, esse não é um conceito muito complexo, e a gente já falou um pouquinho mais sobre isso quando falamos do custeio variável. O custeio variável ele trabalha basicamente com esse conceito de margem de contribuição. Só que a margem de contribuição ela é muito utilizada. É muito comum, principalmente as microempresas, fazerem rapidamente os cálculos de margem de contribuição. Porque o custo fixo, né, é o custo fixo mesmo. Então, o que eu vou ter de margem de contribuição, conforme eu aumento a margem de contribuição, isso vai impactar diretamente no meu resultado. Então, dominar o conceito de margem de contribuição não é tão complicado e é muito importante para a gestão do negócio. É fundamental para a gestão de preço. Professor, Oi, eu tenho uma dúvida. diga. Volta rapidinho, por favor, no outro slide. Esse? Ok. Essa margem de contribuição, ela pode aparecer mais de uma vez? Não entendi a pergunta. É que nem aqui você colocou, né? Índice de margem de contribuição ou razão de contribuição, enfim. Ela pode aparecer mais de uma vez? Entendi. Eu posso perguntar a margem de contribuição sobre mais de um aspecto. Assim, digamos que eu tenho 3 tipos de margem de contribuição. Eu tenho margem de contribuição unitária, que eu considero produto por produto. Eu tenho margem de contribuição total, eu vou considerar a totalidade de produtos que eu vendi. Eu tenho índice de margem de contribuição, que é a margem de contribuição percentual. Eu posso perguntar dessas 3 maneiras. O conceito que a gente mais trabalha na prática é a margem de contribuição total, que eu apuro por aquela tabela. Mas o índice de margem de contribuição também é interessante para a gente. Quando eu quero pegar produto por produto, qual é a percentagem que ele me dá de resultado? Ele pode me dar uma informação bem interessante se eu quero comparar produtos. Por que isso é muito usado na empresa? Se eu tenho um portfólio de 5, 10 produtos e eu preciso, em algum momento, reduzir o número de produtos, fazer um enxugamento no número de produtos, eu vou optar por manter os produtos que têm maior margem de contribuição, o produto que unitariamente me traz maior resultado. Por isso que esse cálculo ele vai ser importante para a tomada de decisão. E nesse caso, a gente vai usar bastante o índice de margem de contribuição, que é a proporção entre a margem de contribuição e o preço. Okay? Mas assim, a gente calcula isso sempre que precisar tomar uma decisão. E quando a gente formata o DRE, que é a demonstração de resultado do exercício, eu tenho os elementos necessários para calcular a margem de contribuição. Ok? Obrigada. Eu que te agradeço. Então, eu não vou me demorar muito no exercício, eu peço que vocês deem uma olhadinha depois. E se fosse em sala de aula, eu daria um tempo para vocês fazerem e corrigirem depois. Mas eu tenho um exercício básico, em que eu dou os elementos fundamentais. Então, a quantidade de produtos que foram vendidos, são 10 mil do A e 20 mil do B. Eu dou qual é a receita líquida. Então, se eu dou a quantidade, eu dou a receita,
Ou, às vezes, fazendo o cálculo, descobre qual é o preço. É que eu vou precisar do preço para calcular a margem de contribuição. Então, eu vou dividir a receita pela quantidade para descobrir qual é o preço. Então, que é a primeira linha que eu preciso. Aí eu tenho também informação do custo dos produtos vendidos, que é R$1 para um produto e R$1,50 para o outro. A comissão sobre vendas, que é R$2 para um e R$4 para o outro. Eu tenho mais esses dados de custo de energia elétrica e salários administrativos. E eu peço para calcular a margem de contribuição unitária total e percentual e o lucro operacional. E aí, o que é importante a gente atentar, eu peço que as coisas tentem fazer depois, primeiro sem olhar a solução, depois chequem com a solução. É que para calcular a margem de contribuição, eu só vou levar em consideração o CPV, que é o custo dos produtos vendidos, e a despesa variável. Eu não levo em consideração aquilo que é custo fixo. Então, percebam, eu pego, por exemplo, o produto A. Peguei o preço unitário, que é de R$20, tirei R$1 do CPV, que é meu custo de produto vendido, tirei R$2, que é a despesa variável unitária, já me deu a margem de contribuição individual de R$17. Multipliquei por 10 mil, que é a quantidade, me dá a margem de contribuição total, que é 170 mil. Então, o cálculo da margem de contribuição, eu posso parar por aqui. Eu calculo também o IMC, que é o Índice de Margem de Contribuição, que nesse caso aqui eu não coloquei de maneira percentual, aqui é a margem dividida pelo preço. E aí, a partir da minha margem de contribuição total, para eu calcular o lucro operacional, fica muito fácil. É só eu tirar os gastos fixos. Então, eu tinha dois itens lá de gastos fixos, 12 mil e 2 mil. Né? Eu tiro esses dois, aí eu tenho o que seria o meu lucro operacional, que é a receita. Perdão, esse número aqui, na verdade, não está correto, mas que seria a margem de contribuição menos os gastos fixos. Ok? Eu peço que vocês façam o exercício, tentem fazer esse exercício depois. Eu tenho aquele, tem esse outro para calcular a margem de contribuição dos produtos. Esse é para que vocês tentem fazer ao longo da semana. E aí, de novo, tendo qualquer dúvida, postem a dúvida para mim. Como eu comentei no comecinho, essa matéria ela é a transição. Então, a gente falou mais esse tantinho de custos. E o próximo item, que eu vou dar uma explicação conceitual aqui, a próxima aula eu pretendo não entrar com outra matéria, mas consolidar essa, a gente passar a discutir mais exercícios sobre essa, principalmente sobre o ponto de equilíbrio, que isso vai cair na prova. Alguém está com o áudio ligado. Aí eu vou pedir para quem está com o áudio ligado, por favor, desligar. É a Cris e o Roger. Se puderem desligar, eu agradeço. Então, esse conceito agora, gente, ele é muito importante na tomada de decisão geral das empresas e para entender o processo de precificação, que é o ponto de equilíbrio. Então, o que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio, ele vai me dar, é um cálculo que vai me dizer quantos produtos eu preciso vender ou para cobrir as minhas despesas mais imediatas, ou para cobrir os gastos fixos, ou para ter o lucro que eu desejar. Então, eu falo, eu quero ter um lucro de 20 mil reais. Tá? Para ter lucro de 20 mil reais, quantas unidades eu preciso vender? Então, é nesse processo que a gente calcula isso, que para as empresas é fundamental. Né? É a partir daí que eu posso calcular meta. Então, quando uma loja, quando um comércio estabelece uma meta de vendas, é porque ele calculou isso. Olha, eu quero ter lucro tal, para esse lucro eu tenho que bater essa meta. Agora, tem essa outra quantidade, que é a quantidade mínima que eu tenho que vender. Se eu não vender essa quantidade, eu vou trabalhar no prejuízo. Então, esse conceito, esse número, ele é crucial para a gestão das empresas. Por isso que eu vou falar agora, a gente tem pouco tempo, vou falar um pouquinho rápido sobre ele. Tem exercícios para fazer sobre isso.
ao longo da semana, tendo dúvida, passem para mim. Eu vou passar mais exercícios para você sobre isso. Para na aula que vem, a gente falar sobre, aprofundar um pouquinho mais esse conceito de ponto de equilíbrio e já fazer um gancho para a próxima disciplina. Então, perceba que eu tenho 3 tipos de ponto de equilíbrio. São 3 fórmulas diferentes. Eu tenho o ponto de equilíbrio contábil, o ponto de equilíbrio financeiro e o ponto de equilíbrio econômico. Tudo isso sai da margem de contribuição que a gente aprendeu a calcular agora há pouco. Então, olha só. O ponto de equilíbrio contábil. Quando eu calculo o ponto de equilíbrio contábil, eu vou pegar a quantidade suficiente para cobrir os meus gastos fixos. Então, como é que é o cálculo? A PEC, né, que é o ponto de equilíbrio contábil, é igual aos gastos fixos dividido pela margem de contribuição. Então, a gente tem uma sugestão, um exemplo aqui de números, e me dá que a PEC seria R$20.000, que é o total dos meus gastos fixos, dividido por R$4, que é a margem de contribuição unitária, igual a 5.000. Ou seja, a partir desse cálculo, eu descubro que 5.000 unidades é o que eu preciso vender para pagar os meus gastos variáveis e os meus gastos fixos. E a partir daí, eu não tenho nenhum lucro e também não tenho nenhum prejuízo. Então, 5.000 é a minha quantidade mínima. De acordo com o preço que eu estou praticando, 5.000 é o que eu preciso vender para zerar as minhas contas. Perceba a importância do número. Então, eu sei que eu não posso, de maneira alguma, vender menos do que 5.000. Se eu vender qualquer unidade menos do que 5.000, eu vou entrar em prejuízo. Eu vou ter que tirar outros recursos para poder pagar as minhas contas. E o cálculo é muito simples. São os gastos fixos dividido pela margem de contribuição que a gente calculou agora há pouco. Esse é o primeiro ponto de equilíbrio. O segundo ponto de equilíbrio é o seguinte: a gente pega os gastos fixos menos os gastos não desembolsáveis. No começo do curso, eu comentei com vocês que tem algumas despesas que a gente lança, que são despesas contábeis, mas que elas não implicam, na verdade, em pagamento de dinheiro, principalmente a depreciação. Então, eu preciso, todos os anos, lançar um valor de depreciação dos meus ativos, só que essa depreciação, e a gente até colocou como exemplo, né, de cada um, a depreciação do automóvel, cada um compra um automóvel, esse automóvel ele vai perdendo valor anualmente, só que esse valor que o teu automóvel perdeu ao longo de um ano, você não teve que pagar para ninguém, é apenas um valor que o teu patrimônio teve redução. Então, isso contabilmente é uma despesa que não é um desembolso. Então, a gente tem esse outro cálculo, que é o ponto de equilíbrio financeiro, que ele vai me equilibrar não a questão de lucro, mas muito mais a questão de caixa, entradas e saídas de dinheiro. Então, a fórmula é gastos fixos menos os gastos não desembolsáveis. Então, eu somo todos os meus gastos fixos, eu vou somar a energia elétrica, o salário do pessoal de escritório e tal, só que eu vou extrair daí os gastos de depreciação, que é uma despesa, eu lanço como despesa, só que eu não pago isso para ninguém. Então, gasto fixo menos gasto não desembolsável, dividido pela margem de contribuição. Então, Professor, Oi, fala. é só nesse tipo de ponto de equilíbrio que considera esses gastos não reembolsáveis, né? Dos outros não considera? E para todos os outros cálculos que a gente fez até agora, aquilo que eu falo, total de custos fixos, eu estou embutindo as depreciações ou as amortizações que a gente considera como gasto não desembolsável. É uma despesa, contabilmente, a gente lança como despesa, só que eu não pago para ninguém. Entendi. Então, para o nosso âmbito de estudo, a gente sempre inclui. Para esse cálculo aqui, eu tenho que extrair. Em contabilidade, tem alguns outros cálculos que a gente tem que fazer que eu preciso retirar isso. Que é uma ficção contábil. A gente finge que é uma despesa, as empresas gostam muito disso, porque reduz o lucro, ela paga menos imposto e não paga isso para ninguém. Basicamente, é esse o conceito. Então, nesse caso, se entre todos os gastos fixos que a empresa tem, R$4.000,
dizem respeito à despesa com depreciação, eu vou pegar os 20 mil menos 4 mil, que dá 16 mil, e divido pela margem de contribuição, que é R$4. E vai dar 4 mil unidades. Então, percebam, considerando os custos fixos no global, eu preciso de 5 mil unidades para zerar, não ter nem lucro nem prejuízo. Agora, considerando o aspecto exclusivamente financeiro, financeiro quer dizer pagamento em cash, em dinheiro mesmo. Do ponto de vista financeiro, eu não preciso vender 5 mil unidades, basta 4 mil unidades. Se eu vender 4 mil unidades, eu consigo honrar com todos os meus pagamentos. Aquelas 1.000 unidades a mais seriam só para dar conta das despesas de depreciação que eu não vou pagar para ninguém. Então, por que existe esse ponto de equilíbrio financeiro? Eu primeiro calculo o ponto de equilíbrio contábil. Deu lá 5 mil. Tá? Então, o mínimo que eu admito é 5 mil. Se não deu 5 mil, eu não vou entrar em desespero, porque eu tenho essa reserva ainda. Tá, não deu 5 mil o quê? Mas eu não posso ter menos que 4 mil. Porque de 5 mil para 4 mil, eu vou ter um prejuízo contábil, mas não vou perder dinheiro. Se eu vender menos do que 4 mil, aí eu vou perder dinheiro. Aí eu não vou ter dinheiro para pagar as minhas contas. Ok? Então, esses dois números me falam do mínimo que eu posso ter. E o terceiro ponto de equilíbrio é o ponto de equilíbrio econômico. Daí já vai um valor acima. Eu vou especificar um lucro que eu quero ter. Então, nesse caso aqui, eu estou estimando que eu quero ter um lucro de R$8 mil. Então, qual que é o cálculo? Eu pego o meu total de gastos fixos, incluindo aí a depreciação, acrescento R$8 mil. Então, eu tinha R$20 mil de gasto fixo, acrescento 8 mil, fiquei com 28 mil reais, dividir por R$4, que é a margem de contribuição unitária, e me dá um total de 7 mil unidades. Como é que eu interpreto isso? Para eu ter um lucro de 8 mil, eu preciso vender 7 mil. Se esse é o lucro que eu quero ter, que eu preciso ter, e por que eu quero ter esse lucro? Eventualmente, ou para poder ser mais competitivo, porque eu quero fazer alguma expansão e eu preciso desse recurso a mais. Então, eu estipulei, preciso de 8 mil de lucro. Para ter 8 mil de lucro, eu vou precisar de 7 mil unidades. A minha meta, então, vai ser 7 mil é o ideal, 5 mil é o mínimo, 4 mil o mínimo no limite, no desespero. Qualquer valor acima de 7 mil, maravilha, vai me dar uma rentabilidade, vai me dar um lucro superior a 8 mil reais. Ok? Então, assim, esses dois conceitos que são para a aula de hoje são fundamentais. Conceito de margem de contribuição e o conceito de ponto de equilíbrio, em que eu vou usar margem de contribuição. E aí tem, né, as vantagens, por que eu uso margem de contribuição e ponto de equilíbrio. E aqui eu tenho o exercício individual para a postagem. Eu tenho aqui os elementos que vocês precisam para fazer o exercício. E a última informação, eu peço que vocês definam o lucro desejado. E aí cada um define o lucro como achar melhor. 5 mil, 10 mil, 20 mil. Cada um coloca o lucro. E vai ser legal, porque daí eu vou ter respostas com valores diferentes. Ok? Então, esse é o exercício. Vou abrir a postagem para vocês. De novo. Professor. Oi, fala. No último slide, o que é FL? Eu não consegui identificar o que era. Ah, obrigado. O último que é depois desse daqui. Obrigado. É o seguinte, ó. Então, é assim, ó, pessoal, para a aula de hoje, a gente acaba nesse daqui, que é o exercício. E aí eu tenho cenas dos próximos capítulos, que é um exercício para reflexão. Na verdade, esse exercício, eu não quero que vocês postem nada, eu quero que vocês pensem nele. Como é que eu faria para resolver esse negócio? Então, eu tenho uma demanda de calças e camisas, só que eu estou acrescentando aqui mais um probleminha, que é o limite da minha capacidade de produção. Eu não posso fabricar 100% das calças que o povo quer e 100% das camisas que o povo quer. Eu tenho uma limitação de tempo.
Então, dentro dessa limitação de tempo, como é que eu vou decidir? Como é que eu vou escolher? Então, eu quero que vocês pensem nisso. Eu coloquei vocês a solução, mas eu só vou explicar a solução para vocês na outra aula. Mas o que significa esse FL? Então, é que se eu expliquei esse FL agora, Natália, Não pode falar? vai confundir mais do que resolver. Porque Entendi. ele tá ligado com o nosso próximo conceito. Tudo bem. Tá? Mas assim, deem uma olhadinha, eu quero que vocês deem uma brincada com os números, às vezes vocês descobrem da onde que saiu esse negócio, da onde que saiu essa sigla, de onde saiu esse cálculo, porque isso vai ser o nosso assunto, talvez na próxima aula, se eu tiver que trabalhar mais exercício, a gente joga para a próxima. Espero que na próxima aula, que é um outro conceito muito legal, praticamente eu considero o grande diferencial dessa disciplina na Sumaré, que é teoria das restrições. Teoria das restrições é um assunto extremamente importante para a gestão de empresas. Não são todas as faculdades que trabalham teoria das restrições. A gente trabalha, a gente tem no nosso currículo, e é o que explica esse FLzinho aqui. É o que explica esse processo decisório. Ok? Professor, Então, oi. esse exercício que é para postar, ele é baseado naquele que o senhor apresentou nos primeiros slides. Isso. Esse exercício aqui, na verdade, ele é postado, ele é baseado nos slides como um todo. Porque você vai ter que primeiro calcular a margem de contribuição e depois calcular os pontos de equilíbrio contábil, financeiro e econômico. Então, todos os 3 pontos de equilíbrio, eles têm que aparecer no exercício. Isso. Você tem que calcular a margem de contribuição e calcular pontos de equilíbrio contábil, financeiro e econômico. Tá. Então sempre vão ser os 3, né? Nunca vai ser só um Não, ou só nesse outro. caso aqui eu estou pedindo os 3. Pode ter exercício que eu peça só um ou só o outro. Nesse exercício que eu quero que vocês calculem os 3. Tá bom. Ô, professor, quando dá vírgula, tipo 800,30, aí você põe 800 unidades ou você põe para cima? Para cima. Excelente pergunta, Natália. Sempre para cima. Porque como o ponto de equilíbrio me dá uma quantidade mínima de segurança, eu não posso arredondar para baixo, que vai me dar prejuízo. Então, sempre que eu arredondar, é para cima. Ok? Excelente pergunta. Pessoal, infelizmente o tempo é curto, estamos acabando. Foi ótimo que a gente conseguiu nessa meia hora, porque hoje pela manhã nós professores estávamos em dúvida ainda se a gente ia poder dar aula ou não, porque foi decretado ponto facultativo, né? Mas felizmente a Sumaré bancou e pudemos dar pelo menos uma janelinha. Então, lembrando, pessoal, faça o exercício, tendo dúvida, manda para mim. Eu vou abrir um fórum específico por aula. Eu tenho percebido que as pessoas não estão usando o fórum, continuam me mandando mensagens. Então, eu vou abrir um fórum para essa aula, daí eu vou tornar a pedir, gente, quem tiver qualquer dúvida, poste no fórum, para poder tirar dúvida, eventualmente, de outras pessoas também. Porque daí a gente consegue fazer uma comunidade aí de estudo. Porque a mensagem eu respondo para a pessoa e outros podem, eventualmente, continuar na dúvida. Ok? O exercício da aula passada, então, poucas pessoas tinham me mandado hoje, até hoje, a resposta, mas acho que tem até amanhã para mandar. Até amanhã eu estou recebendo e mandando a correção. Mesmo a coisa, qualquer dúvida com relação à nota que vocês tiverem, por favor, posta para mim que eu tiro a dúvida. Beleza, pessoal? Estamos fechando. Então, desejo um bom feriado para vocês. E qualquer dúvida, estou à disposição. Ok? Tchau, tchau. Beijo, Natália. Boa noite. Eu vou ficar aqui até vocês todos saírem. Eu sou o último a sair.